Mas você quer começar falando sobre Hélio, então? Que é Acho uma que a que a gente gente já pode... falou? É, Te dar um exato. panorama mais geral sobre Hélio, já que a gente já falou Isso. sobre Hélio. Eu, sinceramente, talvez algumas pessoas vão concordar comigo. Eu tinha até esquecido que Hélio tava sendo indicado a melhor animação. Em partes porque eu acho essa indicação bem É um filme esquecível. desnecessária. Resumindo um pouco o que a gente falou de Hélio no nosso primeiro vídeo há muitos meses atrás, gostamos da animação, não achamos uma animação ruim, na verdade nenhuma das animações que foram indicadas de fato a gente achou ruim, porém... Todas são, pra mim, são do ok pro incrível. Uma em si espetacular, mas já chegamos lá. Mas assim, compreendo, Hélio tá indicado. Mas É que eu sinto que ele eu tá mais tiraria. indicado por falta de... Não, não é por falta. Hélio tá indicado pelo peso do nome da Pixar. Essa é a verdade. Que outras animações podiam estar Porque, ó, indicadas sendo no muito lugar de sincero, Hélio? já chegou lá. Mas sendo muito sincero sobre Hélio, eu achei Hélio um filme genuinamente legal. Eu acho que, assim, é inevitável a gente perceber que a Pixar tem passado por um certo esgotamento criativo e a gente conheceu a Pixar como esse estúdio de animações muito distintas, né? Cada hora é um personagem diferente, um universo diferente. A gente tem um Monstros S.A., sabe? De repente a gente tem os brinquedos que têm vida e um rato que cozinha e um robozinho no espaço. Sempre foram coisas muito diferentes. E nos últimos anos a gente tem visto uma certa repetição. Red cresceu uma fera, e aí o mesmo estilo de animação a gente vê em Hélio. E é o mesmo estilo de animação que a gente vê em Lightyear. E carece de ser algo novo. E Hélio é mais um desse caso. Porém, genuinamente, eu achei Hélio legal. Eu achei que Hélio tem uma história bonita. É bonitinho, é good vibes, você vê e você se entretém ali. Ele é um pouco esquecível, mas eu acho ele menos medíocre do que Lightyear, por exemplo. É um filme que eu consegui me divertir mais. Eu acho que também a temática do espaço em Hélio é muito legal. Visualmente o filme é muito bonito. Eu acho que ele explora as cores do espaço, ele tem aquele neon, aqueles efeitos coloridos translúcidos muito bonitos mesmo. Porém, é um pouco esquecível. E eu acho que tem um ponto-chave de Hélio que precisa ser citado, porque todo mundo fala assim, Hélio foi esquecível. Hélio foi mais uma animação medíocre da Pixar, a Pixar cansou, se perdeu. Mas tem um ponto central sobre a produção de Hélio que muita gente não sabe, que é o quê? Hélio estava sendo dirigido e foi escrito pelo Adrian Molina. Esse cara coescreveu Viva a Vida é uma Festa e co-dirigiu Viva a Vida é uma Festa. Ou seja, ele já tinha experiência na direção e trabalhava na Pixar. E ele estava fazendo Hélio inspirado na história dele. Eu lembro Então, Hélio disso. era muito inspirado na história dele. Ele cresceu, tá ligado? Sem pai. Ele tinha muito interesse por espaço e por criatividade. Então, você mescla um pouco disso, dessa paixão que ele desenvolveu pela animação e pela arte, com o fascínio que o Hélio tem pelo espaço, a dificuldade de ter amigos. Ele estava fazendo a história dele. Só que aí, o que aconteceu? A produção estava sendo feita, aí a Pixar lançou o primeiro teaser de Hélio. E começou a lançar as primeiras concepts. E não foi bem recebido. Tanto que se você procurar na internet hoje, se você procurar o primeiro teaser de Hélio e depois você assistir o trailer que eles lançaram um pouco tempo antes do filme sair, você vê que a história é diferente. Eles mudaram um monte de Eles coisa. mudaram a história. Por quê? Eles adiaram Hélio era pra ter saído muito antes, e eles adiaram pra alterar a história. Então, no primeiro teaser, você vê que o Hélio, por exemplo, ele tinha medo. Ele tá sendo abduzido e ele tá assustado que ele tá sendo levado pro espaço. Não é exatamente algo que ele desejava. No trailer que eles lançaram depois, o Hélio tá sendo puxado e ele tá tipo, é isso, que da hora, eu tô sendo levado. E tem várias incongruências entre o primeiro teaser e o trailer. Você vê que a dinâmica do filme mudou. E eu acho que isso transparece no filme, porque aí falta identidade. Hélio não era pra ser aquilo, Hélio não foi concebido daquela forma. E tanto que se você for olhar hoje, Hélio é acreditado por 3 diretores. Então o Adrian Molina, ele foi afastado, ele se afastou da produção e entraram outras 2 pessoas para concluir o filme e fazer essas mudanças. Então é uma história que tem certos problemas de nexo. Por quê? Porque eles mantiveram certos elementos, mas eles mudaram outros. Para, em vez de ser essa história de um menino se descobrindo e um menino solitário e inseguro, ser um menino alegre e uma dinâmica de amizade e virar uma aventura espacial, que não era exatamente o que a gente ia ver desde o princípio. Uma aventura espacial leve de comédia. E eu acho que isso que pesa, sabe? É muito triste porque você consegue ver que os melhores momentos de Hélio se chocam com os momentos mais genéricos do que a gente já poderia esperar dos últimos filmes da Pixar.
E aquilo, né? Sempre que tem problemas na produção de um filme, não sempre, mas acho que na maioria das vezes isso vai refletir Sim. na qualidade do produto final. E eu sinto que Hélio tinha um potencial pra ser uma história muito, muito bacana. Dentro, principalmente dos padrões da Pixar, né? De criar esses mundos mirabolantes, as histórias Cara, assim, a primeira mirabolantes. concept art que eles lançaram de Hélio, eu lembro que eu fiquei com muita vontade de ver. Eu achei linda, 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 assim. Eu fiquei encantado. E porque me parecia algo diferente, algo novo. Tipo, nossa, esse menino num portal, no espaço, o que que é isso? E aí quando saiu o primeiro teaser, eu fiquei muito curioso. Até porque o primeiro teaser, ele parecia mais devagar, ele parecia ter um ritmo um pouco mais lento. E aí depois, quando saiu os outros trailers, era uma mudança de linguagem tão grande que eu fiquei, cara, tá estranho. E eu lembro disso porque eu fiz um vídeo, quando saiu o primeiro teaser de Hélio, eu fiz um vídeo. E aí eu lembro que eu contei a história. E aí quando saiu o primeiro trailer, eu fiz outro vídeo. E aí eu notei claramente que a história tinha mudado. E eu sei que isso é algo que muita gente não percebeu. Muita gente não viu o primeiro teaser. Muita gente nem viu o Hélio. E não tava com um marketing tão pesado também pro Então, porque é filme, isso, eles tava meio perceberam que assim, tinha problemas e é mesmo caso de Mundo Estranho, da Disney. Mundo Estranho é um filme que muita gente não viu, muita gente não sabe da existência. Por quê? Porque é um filme que a Disney já não confiou. Eles tiveram também suas questões nos bastidores, a Disney não confiava tanto, mal fizeram marketing. E é isso. E Mundo Estranho é um filme também que eu também acho muito esquecível. Eu lembro que eu fui no cinema assistir com meu irmão e assim, você sai da sala e tipo, tá bom. Eu acho importante, o filme traz uma representatividade muito bem colocada na história, mas a história em si, a narrativa é completamente genérica, previsível. E nada marcante. Ela não tem aquele tempero da Pixar, que foi o que marcou a gente, sabe? Dessas animações distintas e personagens diferentes e universos diferentes. Esse tom de fábula também, onde qualquer coisa podia ganhar vida na frente da Pixar. Acho que isso é algo que a gente perdeu. Porque a Pixar, ela dava vida a objetos inanimados, a animais. E agora, nos últimos tempos, é só humanos. Eu não quero ver humanos. Isso não tem a magia. Eu sinto que o que pesou pra mim em Hélio também, que deixou a história mais assim, talvez, é que eu queria ter visto mais do universo alienígena. Porque tem tanta coisa, tem, tipo, tantas raças espécies, diferentes, E aí tem todo aquele conselho espacial e você não vê nada sobre como aquela sociedade funciona. A gente vê um pouco daquela espécie do Glordon. Glordon? Do Glordon lá, que é inclusive meu personagem favorito. Ele é muito fofinho. Que é muito interessante lá o esquema deles, que eles são uma espécie super macia e frágil, e é por isso eles usam as armaduras. Isso eu achei muito legal. Mas também não é explorado muito. Nada é aprofundado, cara. E eu sinto que se você leva em conta, por exemplo, Monstros S.A., que ele cria ali toda uma sociedade com um funcionamento completamente diferente, uma sociedade que funciona, tira energia dos gritos das crianças, sabe? É uma coisa tão lúdica, mas que funciona ali naquele universo. E que casa também com a narrativa, porque ao se descobrir e ao se ressignificarem dentro daquele trabalho, o Mike e o Sully descobrem que mais forte do que o medo pode ser o riso, a felicidade. É algo bonito, poético, que você consegue agregar na história. Sim. E Hélio não tem nada disso. Todo aquele universo alienígena fantástico e muito bonito, porque a animação realmente é muito bonita, mas não agrega em nada, assim, não implica na história em si. Eu sinto que Hélio podia ter sido... o mesmo roteiro ter sido aplicado em outros cenários, que no final a mensagem que ele queria passar ia ser mais ou menos a mesma. É um filme esquecível, infelizmente. Mas eu não acho ruim. Eu acho que Hélio é legal. Tem um valor a ser encontrado ali. Pra mim, inclusive, mais do que, por exemplo, Lightyear. Que é um dos últimos filmes da Pixar que eu achei chato, ruim. Mas enfim, esse é o nosso parecer de Hélio aí. A gente tem um episódio completo falando muito mais sobre Hélio. Quem quiser então, ver quem aí quiser assistir. os primórdios do papinho.